Essa história aqui é muito boa, porque eu não estava na minha cidade, aquele palco não era meu, não era meu perfil fazer aquilo, mas mesmo assim eu aceitei o convite. Quando meu mentor me ligou e me disse: "Cara, você vai palestrar hoje aqui em Goiânia", e eu: "O quê?", assim, com uma voz trêmula, alma totalmente insegura, disse: "Sim, vamos embora". E sim, mesmo carregando medo de uma história marcada, de fato, assim, de muita insegurança. E eu era apenas um menino, que na época da faculdade eu jamais pegaria um microfone para falar. Eu era aquele menino dos slides, sabe? Aquele que fazia o trabalho inteiro, mas desaparecia na hora de apresentar. Faltei até mesmo no dia da entrega do meu TCC, porque eu preferia de fato o silêncio do que aqueles olhares me julgando. Que eu preferia de fato ficar nos bastidores. Mas naquele dia, naquela ligação, algo mudou. Eu falei: "Tô dentro", eu fui mesmo, porque, cara, foi muito bom ter alguém acreditando em mim, antes mesmo de eu acreditar. Foi porque eu entendi que coragem não era ausência de medo, é presença de propósito. E aí eu subi naquele palco com a única coisa que eu tinha: a minha história, as dores, minhas cicatrizes e o meu conhecimento. E descobri que às vezes é isso que falta ao mundo, a gente se deixar disposto a de fato ser real. Aí eu me lembro que naquele dia da palestra, eu pensei que o auditório ia estar vazio. E foi o contrário, ele estava cheio. Muitas pessoas até em pé, porque não tinha mais aonde sentar. E não era pela minha fama, pelo meu marketing, mas porque alguém viu o ouro aonde eu só estava vendo dúvida. E ali naquele instante, algo dentro de mim foi restaurado. A certeza de que não era meu currículo que estava me validando, era o chamado de Deus na minha vida. A minha essência tinha me validado. E eu acredito que talvez você esteja exatamente nesse ponto da jornada, escondendo a sua essência com medo de ser demais. Talvez criativo de intenso, de brilhante. E eu quero te lembrar uma coisa, que a ovelha negra da família quase sempre é a primeira a se despertar. É a que sai do rebanho, é a que incomoda, mas também é a que volta com todas as respostas e dúvidas daquela família. Porque é ela que guia e é ela que abre o caminho para o novo. E aí eu te pergunto, o que é que você tem escondido dentro de si? Qual é o talento, a visão, o chamado que você sufoca para não assustar quem vive no raso ao seu redor? Quantos dons você diminuiu só para caber em ambientes pequenos? Talvez esteja na hora de aceitar que você foi feito para ser grande. E negar isso não é humildade, é uma autossabotagem. Deus não te criou para viver pela metade. Isso me faz lembrar muito de uma história antiga que nós já conhecemos, lá de Adão e Eva no Éden, do fruto. Eles tinham tudo, tudo, mas quiseram mais. Quiseram tocar no que Deus disse, não toque. E o que parecia ser só uma nova experiência virou uma queda, virou vergonha, virou vexame. O homem que até então era imagem e semelhança passou a se esconder e a se cobrir de vergonha. Ele ficou com vergonha e começou a fugir da presença do Senhor. E o pecado não foi apenas desobediência, foi a perda da essência dele. Eles trocaram a luz pela sombra. A comunhão que eles tinham com o eu sou, Deus, pela dúvida. A verdade, de fato, por uma promessa vazia. E até hoje vivemos repetindo esse ciclo, infelizmente. Trocamos propósito por aparência, trocamos verdade por likes, trocamos autenticidade por aprovação de pessoas que nós nem ligamos. E cada vez que fazemos isso, nos afastamos mais ainda de quem nós nascemos para ser, de quem fomos criados para ser. Mas aqui está a boa notícia. A essência original ainda ela pode ser restaurada. Deus ainda chama você pelo seu nome. Deus pergunta: onde você está? Ainda oferece vestes novas para trocar as velhas. E ainda nos convida a viver do jeito que ele sonhou. Então, antes de dar o próximo passo, se pergunte: isso me aproxima de quem Deus me criou para ser ou me afasta? Porque progresso sem propósito é só distração. E ser autêntico no mundo que valoriza máscaras, aí sim é um ato de fé. Volte à essência, pô. Volte ao jardim do Éden.
o mais importante, a ser quem você nasceu para ser.